O jovem Ed triunfando, finalmente, conseguindo o sim mais aguardado da sua vida. O amor vencendo. Kaká finalmente cedendo. Kaká muito difícil, muito relutante, cedendo finalmente aos encantos daquele jovem destemido e apaixonado. Mas eis que, veja como é difícil ser feliz, como a felicidade, como o amor, para vencer precisa suportar diversas barreiras. Eis que, no fundo da sala, aparece uma voz. Esta assinatura está estranha. Eu estou vendo aqui a certidão. Esta assinatura não vai valer. Está esquisito. Anule-se o casamento. Meu Deus, como assim? Anulado? Anulado? Anulado, sim. Anule-se o casamento. E o jovem Ed, que desta vez não foi abandonado no altar, desta vez viu uma assinatura colocar tudo a perder. Não é possível que todo o meu esforço será em vão. Oh, minha amada, não me deixe. E a amada neste momento perdida. Será que eu vou ter que pegar em outra mão e ir ao altar de novo com outro noivo? Este é o cenário de momento. Falaremos sobre isso no vídeo de hoje. Eu sei que você adora acompanhar os novos capítulos da saga do Jovem Ed aqui neste canal. Dá um like no vídeo aí, bom almoço pra você nessa sexta-feira. Se inscreva aqui, ativa o sininho. Vambora que a gente tá pertinho de bater 350 mil inscritos por aqui. Dica hoje é muito rápida. Flash Score é o app que eu uso para fazer as minhas análises de futebol, com estatísticas em tempo real dos jogos, ligas do mundo inteiro, né? Que você vai acompanhando ali, placar ao vivo, estatísticas e agora também estatísticas individualizadas dos jogadores. Era um pedido que a galera fazia e a equipe do Flash Score atendeu e colocou isso lá no app também numa atualização recente. Então baixa agora, tem o link na descrição do vídeo que é o meu link. Você baixa nele e me dá uma moralzona. Quer baixar direto na lojinha de aplicativo? Não tem problema, vai na App Store ou na Play Store e procura lá pelo Flash Score. Todo mundo trocando, baixando e adorando o Flash Score. Muito bem, a gente brinca, a gente se diverte, a gente tenta trazer leveza pro assunto, mas é muito sério e tem muitos detalhes jurídicos, tem muitos detalhes políticos, perda de apoio, perda de sustentação, possíveis traições. Engraçado, até ontem, nós vamos falar disso no vídeo também, ontem do ponto de vista histórico, né? Até outro dia, mas ontem mesmo, até ontem, hora do almoço. Os presidentes de federações estavam todos fechados com o Edinaldo. E aí, de uma hora para outra, acabou o amor. Impressionante, né? Como o amor e o ódio, como dizem, andam muito próximos, né? Que coisa, hein? Mas vamos lá. Ontem, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou Edinaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF. Pela segunda vez, o TJ do Rio de Janeiro emite uma decisão nesse sentido. A decisão foi do desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro. O que aconteceu? Chegou na mesa do desembargador o seguinte, olha, um pedido do ministro do STF, Gilmar Mendes, para apurar uma suposta fraude na assinatura do Coronel Nunes como um dos signatários do acordo que manteve o Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF, homologado no Supremo. Então, tinham lá alguns signatários desse acordo, né, como eu brinquei aqui, como se fossem testemunhas do casamento, e aí uma dessas assinaturas supostamente seria falsa, o que invalidaria o acordo homologado no STF e, consequentemente, tiraria o Edinaldo do cargo. Então, o Gilmar Mendes, o que aconteceu? Foram feitos 2 pedidos de afastamento. Lembra por que a coisa foi parar no ministro Gilmar Mendes e no STF? Porque o PCdoB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando aquela primeira decisão do TJ do Rio de afastar o Edinaldo. Aí agora, 2 pedidos de afastamento foram protocolados, foram anexados junto a essa ADI que está julgando lá no STF o direito do Edinaldo voltar ou não à presidência da CBF. Primeiro pedido de afastamento foi assinado pela deputada federal Daniela do Vaguinho, do União Brasil do Rio de Janeiro. Impressionante como a política ela está presente dentro da CBF, né? E o outro pedido foi do Fernando Sarney, que é, inclusive, um dos signatários daquele acordo, é um dos vices da CBF. E nesses 2 pedidos, o que está sendo questionado? A validade jurídica
desse acordo homologado no STF. Porque, ora, se o acordo conta com várias assinaturas e uma dessas assinaturas é falsa, juridicamente esse acordo não é válido. Então é preciso comprovar. O que dá base a essa suspeita de falsificação na assinatura ou certeza por parte de alguns, principalmente dos dois aqui que protocolaram esses pedidos de afastamento? Uma perícia. Foi realizada uma perícia a pedido de um vereador do Rio de Janeiro, o senhor Marcos Dias, do Podemos do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E aí ele contratou uma perita. A perita se chama Jaquenile Tirotti. E segundo a perita, foram observados alguns elementos que diferenciam a escrita, que poderiam comprovar que o Coronel Nunes não assinou, que alguém assinou por ele, que as características, ela comparou algumas assinaturas antigas do Coronel Nunes e observou que algumas características não estão presentes na segunda assinatura. Enfim, emitiu o laudo, pá! Aí pegaram esse laudo, pum, Supremo. Aí o Gilmar Mendes olhou, o ministro Gilmar Mendes falou, é complicado, hein? Vou fazer o seguinte, vou remeter o assunto de volta à origem, porque o primeiro afastamento do Edinaldo foi lá no TJ, do Rio de Janeiro. TJ, faz o seguinte, tá vendo isso aqui, ó? Tem uma suspeita de falsificação. Resolve aí. Toma a decisão que vocês acharem que tem que tomar. Foi nesse nível, tá? Porque o ministro Gilmar Mendes poderia, como fez no primeiro afastamento do Edinaldo Rodrigues, poderia monocraticamente decidir pela suspensão desse processo, né? Pela manutenção do Edinaldo até o julgamento pela turma, pelo plenário, poderia manter a questão no âmbito do STF. Não, ele fez questão de devolver ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí a gente vai tentando entender os movimentos. Vamos tentando interpretar os movimentos. Veja bem, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já se mostrou não muito simpático ao Edinaldo, tanto que o afastou pela primeira vez, né? Já o afastou uma vez do cargo. Ao devolver o caso para este tribunal, com certeza, com todo o seu notório saber jurídico, o ministro Gilmar Mendes compreendia que isso aumentava o risco, não que essa decisão tenha sido tomada por esse motivo, mas convenhamos, né? É uma coisa lógica. Tem um tribunal ali que já me ferrou uma vez. O assunto é basicamente o mesmo, né? Só que agora com um item ainda mais grave, uma suposta falsificação de assinatura e tal. Se voltar para lá, os caras vão me ferrar de novo. Não é uma questão muito fácil de concluir? Então, quando esse pedido volta ao TJ, eu tenho absoluta certeza que o ministro Gilmar Mendes sabia das possíveis consequências disso. Mas ele teve uma interpretação jurídica, uma interpretação procedimental, né, desse episódio e agiu dessa forma. Então, a postura do ministro Gilmar Mendes nesse momento, ela foi diferente daquele primeiro episódio, quando entrou o PCdoB com aquela ADI, inclusive com aquela justificativa que, com todo respeito, ministro, eu inclusive considero muito frágil, de que a CBF precisava ter um presidente para divulgar a lista para os Jogos Olímpicos. Ora, o interventor poderia fazer isso, qualquer um poderia fazer isso. Se o técnico não tivesse sido contratado agora por essa gestão, quem ia convocar a seleção para a próxima data FIFA seria o Rodrigo Caetano e o Juan. A CBF pode se virar para resolver isso, não precisa de uma intervenção do Supremo Tribunal Federal para isso, com todo respeito, ministro. Mas, enfim, então dessa vez, o comportamento do ministro Gilmar Mendes foi diferente. Por quê? Aí a gente vai entender. Pode ser pela gravidade do caso com uma falsificação, uma possível falsificação de assinatura. Isso é muito grave. Isso é muito, muito, muito grave, muito sério. O ministro olhou e falou, opa, isso aqui é mais feio. Pode ser. Existe uma outra possibilidade levantada por colegas da imprensa de que o ministro Gilmar Mendes também teria perdido um pouco da paciência com o Edinaldo Rodrigues, depois da matéria da revista Piauí. A matéria da revista Piauí teria dado uma azedada nessa relação. Existia uma relação? Sim, uma relação, inclusive, do Instituto do Filho do ministro Gilmar Mendes, com um contrato com a escola lá da CBF, com a CBF Academy, se não me engano, esse é o nome e tal. Isso foi questionado na matéria, né?
Ontem, inclusive, o ministro Gilmar Mendes deu entrevista a algum veículo, não sei se foi ao portal UOL, enfim, declarando que não havia qualquer conflito para julgar o caso, né, defendendo lá a relação do seu instituto, do instituto do seu filho com a CBF. Eu já dei a minha opinião, respeitosamente eu discordo. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes deveria ter se considerado impedido para julgar esse caso. Então vamos lá, seguindo. Há uma corrente aí que entende o seguinte: essa matéria da revista Piauí desgastou a relação entre o ministro Gilmar Mendes e o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, porque no meio dessa matéria, o ministro Gilmar Mendes foi tragado para essa lama da repercussão negativa da matéria. Porque a relação do instituto dele com a CBF foi misturada ali com as extravagâncias do Edinaldo Rodrigues, né? Com os gastos excessivos na última Copa do Mundo, com as regalias, luxos e mordomias aos amigos do presidente da CBF, né? Nessa matéria se tratou também do aumento generoso aos presidentes de federações, enfim. Então foi uma matéria extremamente negativa e todo mundo que foi junto foi arrastado para essa repercussão negativa. E isso, segundo algumas pessoas, teria incomodado demais o ministro Gilmar Mendes. Então, essa matéria da revista Piauí, ela pode ter gerado isso aí que a gente está vendo. Essa perda de sustentação, essa piora na relação. Então, o caso está nesse pé. A falsificação da assinatura do Coronel Nunes é uma possibilidade. O presidente da CBF nega. Nós estamos falando de um senhor de 86 anos, que está com um tumor no cérebro, sofre de uma cardiopatia grave, já tinha informado isso à Justiça, passou por uma intervenção cirúrgica em 2023 muito grave, tem um laudo do Dr. Pagura, que é chefe do departamento médico da CBF, indicando que o Coronel Nunes sofre de déficit cognitivo, então ele não teria, voltando ao que a gente falou aqui no início do vídeo, sequer condições de assinar, né, condições cognitivas de assinar aquele documento. Enfim, e aí o Jovem Ed foi afastado. A situação é essa. Nesse momento, ele está fora do cargo e vai ter que reverter uma situação extremamente difícil, recorrendo a Brasília, recorrendo de novo ao Supremo Tribunal Federal. E agora nós precisamos ver se os ventos serão tão simpáticos, tão favoráveis ao Edinaldo quanto da última vez. Pelo panorama que a gente desenhou aqui, não serão. E existe um outro panorama também. Ontem à noite, eu vou pegar aqui todos os presidentes de federações, quais foram, 19 federações assinaram um documento arrebentando com o Edinaldo. E é curioso porque essas mesmas federações estavam todas fechadas com o Edinaldo. As mesmas federações votaram de maneira unânime pela alteração do estatuto para permitir que o Edinaldo pudesse chegar a 10 anos de presidência na CBF. Essas mesmas federações, de forma unânime, elegeram o Edinaldo Rodrigues há algumas semanas e de uma hora para outra, 19 das 27 federações emitem um comunicado pedindo mudanças no futebol brasileiro, é a hora de uma nova prática, de um novo... Mas como assim? O que mudou? Por que de uma hora para outra os presidentes de federação passaram a ficar tão sensíveis à possibilidade de mudanças no futebol brasileiro? Eu estou aqui buscando ainda os nomes dos presidentes. Eu sei que tem várias federações do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, tá aqui, achei o manifesto aqui. Então as federações de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Ceará, Sergipe, Rondônia, Pará, Roraima. De Roraima pode sair um novo presidente, hein? Vou falar sobre isso já já. Amazonas, Acre, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Goiás e Santa Catarina. 19 federações assinaram esse manifesto pedindo um compromisso. Olha que curioso, né? Vejam os termos do manifesto. Compromisso com a renovação, a transparência e a estabilidade na CBF. Aqui está o ponto central. Porque tudo que os presidentes de federação querem é estabilidade. O modelo é extremamente vantajoso para eles.
as datas de estaduais estão conservadas, estão preservadas, mesmo que isso cause enorme prejuízo às competições mais importantes do calendário. Então, né, a galinha dos ovos de ouro deles continua preservada. Eles seguem tendo poder, porque a eleição na CBF dá aos presidentes de federação um peso maior do que aos clubes. Então, eles seguem tendo peso 3, poder absoluto, e a mesada de R$215 mil. Então, tem que manter isso aí, como disse uma vez um ex-presidente, é mais ou menos o lema das federações. Porque se esse jogo fica instável demais, sujeito a afastamentos, interventores, novas eleições, influência excessiva de Brasília, o que está funcionando fica ameaçado. Porque pode chegar alguém e mudar tudo. Assim como chegou o Edinaldo e aumentou 4 vezes a mesada dos presidentes de federação, pode chegar alguém que reduza. Então, eles querem estabilidade. E mais, alguém que ocupe o cargo e que saia justamente deles, do meio deles, óbvio. Então, por isso, eu estava lendo hoje a apuração do Leonardo Cato e do Marcel Riso do estado de São Paulo. O nome que está ganhando força nesse momento para suceder o Edinaldo é Samir Chaud, ou Chaud, me perdoe se a pronúncia estiver incorreta, presidente da Federação de Roraima. Então veja, seria perfeito para as federações, para manter tudo o que a gente quer, um dos nossos assumir a CBF. Beleza. Então é isso que está por trás desse manifesto aqui. O senhor Samir tem 40 anos de idade, é jovem, né? Dirigente jovem. Foi eleito em janeiro de 2025 para suceder o pai na Federação de Roraima. Então o papai era o presidente e agora o seu Samir, até 2030, né? Até 2030, será presidente da Federação de Roraima. O pai do seu Samir, que é o seu Zeca, ficou 40 anos. Caramba! Vai completar, né? Porque a eleição foi em 25, mas o filho só assume em 27. Até 26 ainda é o pai. Ainda é o Zeca Chaud, ou Chaud. 40 anos no cargo ele vai completar em 2026 de presidente da Federação de Roraima. Veja ao longo desses 40 anos quantos avanços o futebol roraimense teve, né? Quantas conquistas, quanto crescimento, quanto desenvolvimento teve o futebol de Roraima ao longo desses 40 anos. Realmente impressionante. Então, é isso que está por trás. Então, é por isso que saiu esse manifesto, né, dos caras, porque eles querem um deles lá. E o Edinaldo, e aí você vai vendo as coisas, né? Eu estou pegando aqui uma matéria que saiu ontem. Lembra que ontem começou a vir um burburinho de o Edinaldo tá perdendo o apoio dos presidentes de federações e tal. Aquilo ali já começou a me cheirar, sabe assim, os caras estão sentindo, é o tubarão sentindo o cheiro do sangue. Os presidentes de federações já foram percebendo a mudança dos ventos e já foram começando ontem mesmo a ensaiar o discurso, usando a imprensa para isso, de dizer que, olha, a gente já não está concordando mais com o Edinaldo e precisa mudar e tem algumas coisas que ele está fazendo que estão desagradando a gente. Então, saiu ontem isso, né? Matéria do Lauro Jardim, achei aqui. Ontem, antes, 24 horas antes ou até menos, desse manifesto dos presidentes de federação, sai no jornal O Globo, do Lauro Jardim, uma matéria que diz o seguinte: cartolas ficaram revoltados com mudanças feitas por Edinaldo Rodrigues no Estatuto da CBF. Os presidentes... Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. A matéria diz o seguinte: o Edinaldo fez mudanças no estatuto, essas mudanças precisam ser aprovadas pelos presidentes de federação, eles assinaram as mudanças, porém, eles não receberam o texto que eles mesmos assinaram. Como assim, gente? É isso, então? É tipo o deputado que uma vez falou que apertei o botão errado na hora de votar. Ah, meu Deus, eu queria votar numa pauta e aí votei ao contrário porque eu apertei o botão errado. Aí teve o segundo turno da votação. Puta, apertei o botão errado de novo. Pô, não dá. Galera, desculpa, mas pra cima de nós não vem, né? Então quer dizer que eles assinaram o texto com várias mudanças. Ah, mas a gente não leu. A gente confia tanto no Ed, a gente assinou e não leu. Ah, desculpa. Aí agora vieram com esse papo. Eu não compro. Você quer comprar, tudo bem. Eu não compro. Então, quais seriam as mudanças feitas pelo Edinaldo, não observadas
pelos que assinaram o documento e que teriam deixado todos eles muito irritados. Autorização para o Edinaldo concorrer a um terceiro mandato na presidência da CBF, fim da possibilidade da diretoria da CBF afastar dirigentes ou intervir em federações afiliadas, presidente apenas ele teria esse poder, fim da proibição de assinatura de contratos com empresas de dirigentes ou familiares, atribuições da diretoria reduzidas e concentradas nas mãos de Edinaldo. Aí, esse último item, ele é matador, né? O terceiro também, né? Fim da proibição de assinatura de contratos com empresas de dirigentes ou familiares. Mostra bem como eles tocam, né, a entidade. Estão um pouco preocupados com questões éticas e tudo mais. Nepotismo só existe no setor público. No setor privado não há nenhuma lei que impeça. Mas é imoral, né? É eticamente muito discutível. Mas, enfim, esse último item, então, é algo que vai ao encontro de tudo que a gente tem ouvido sobre a gestão do Edinaldo Rodrigues. Um presidente centralizador, extremamente centralizador. Muito da perda de poder, de apoio, de sustentação que o Edinaldo enfrentou ao longo dessa gestão como presidente da CBF se deve a isso. A uma incapacidade, muitas vezes, de estabelecer diálogo. É tudo muito na marra, o poder é todo meu. E não tem como, você não vai gerir uma entidade bilionária como a CBF, com tantas conexões políticas, com tantos interesses, com tantas federações, clubes, de uma maneira totalmente centralizadora. É impossível, mas o Edinaldo quis pagar para ver e está se dando mal. Então, os presidentes de federação, o ministro Gilmar Mendes já foi embora, os presidentes de federação estão indo embora, tá sobrando nada pro jovem Ed, não. Agora precisa saber se o Ancelotti vai embora ou não. Essa é a minha questão. Já estão vindo informações, diretamente de Madrid, dizendo o seguinte: não, o Edinaldo vai cumprir o acordo. O Edinaldo vai seguir, ele vai assumir a CBF normalmente. Assim esperamos, né? Agora, por exemplo, o presidente da Federação de Roraima, se ele for o eleito novo presidente da CBF, o seu Samir, vai que ele muda de ideia. Eu não sei o que o seu Samir pensa sobre futebol. Vai que ele é daquela linha que acredita que treinador estrangeiro não tem que trazer nada pra cá. Não precisamos. Aliás, parabéns ao Felipe Luiz, que fala brilhante ontem sobre a chegada do Ancelotti e o quanto nós podemos crescer com treinadores estrangeiros desempenhando seus papéis aqui e nos ensinando, porque hoje eles praticam o melhor futebol do mundo. Hoje, aí o brasileirinho, Pachequinho, fica louco da vida quando eu falo isso. Nossa, mas que síndrome de vira-lata. Tá bom, irmão, morde o cotovelo aí. Tenta morder, não dá, né? Tenta. Pode tentar que uma hora você consegue. Irmão, se eles são os melhores, eles hoje estão no topo. A gente já teve, todo mundo olhava pra nós e todo mundo, caramba, é o Brasil, é o país do futebol. Não somos mais, não estamos mais, então vamos olhar pra quem tá, pra tentar chegar lá de novo. É uma postura de humildade que muito profissional do futebol brasileiro não tem. Parabéns ao Felipe Luiz pela postura consciente, inteligente, é super inteligente e humilde. E admitir que nós precisamos dar esse passo. É um passo atrás, né? Na vaidade, no nosso capricho. É um passo atrás, mas é muito importante. Então, voltando ao ponto, eu não perco o fio, como vocês sabem, eu não sei o que o seu Samir pensa a respeito do futebol brasileiro. Se ele vê com bons olhos a chegada de um técnico estrangeiro, ou se ele vai chegar, vai romper o acordo e vai trazer outro. Não sei, né? As apurações estão dizendo que vai ficar tudo como está, mas eu não sei. É um cenário realmente de instabilidade. Eu, se Carlo Ancelotti fosse, estaria assustado, estaria preocupado. Fala, pô, irmão, negociei esse tempo todo. Eu tô 2 anos negociando com o cara. 2 anos o cara me chavecando e eu dizendo não. O cara me chamando pra tomar um chopp e eu dizendo não. O cara querendo noivar e eu dizendo não. O cara querendo me apresentar pra família e eu dizendo não. Tá bom, cara. Pô, finalmente, vou aceitar. Pô, aí o cara já não tá mais lá. Pô, aí vai vir outro noivo. Pô, é uma loucura, né? Convenhamos, é uma loucura. Eu estaria bem preocupado. Até porque o país para onde o Ancelotti vai trabalhar agora, essa nossa terra Brasília aqui, é o reino da insegurança jurídica. É o reino da insegurança jurídica. Aqui até o passado é duvidoso, é incerto. Eu ouvi essa frase uma vez e fiquei, inclusive depois de uma das decisões recentes do Supremo, né, em matéria tributária, se não me engano, né, que, enfim, empresas teriam que pagar tributos que não eram devidos lá atrás, mudaram uma interpretação e tal, e aí a conclusão foi, pois é, até o passado é incerto. E eu
Para vir para um país como esse, eu teria feito exatamente as exigências que fez o Ancelotti. Ah, meu amigo, o risco é muito alto, então o salário que vocês vão ter que me pagar vai ser muito alto, as regalias que vocês vão ter que me oferecer tem que ser muito altas, porque eu não vou sair daqui para ir para essa bagunça não, porque isso aqui é uma bagunça, gente. Infelizmente, é triste dizer, morde o cotovelo de novo, é uma bagunça aqui, é uma zona. Quando a gente diz isso, não é porque a gente tem felicidade, orgulho em depreciar a própria pátria. Não, a gente lamenta, a gente está fazendo isso em tom de cobrança, de lamentação, querendo uma mudança, querendo justamente que isso aqui melhore, que isso aqui deixe de ser o bunda lelê que é. Meu Deus do céu, é construtivo. É sempre construtivo, apesar de algumas pessoas não entenderem. Enfim, aguardemos, porque essa história ainda vai render fortíssimas emoções. E estaremos aqui atentos a tudo isso, a todos os passos da saga do Jovem Ed. Jovem Ed conseguirá dar a volta por cima ou terminará sozinho, isolado, abandonado, sem a sua amada e sem o poder? O final será trágico para o Jovem Ed? Ou ele ainda será capaz de uma nova volta por cima? É meio Highlander o Jovem Ed, hein? O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa sexta-feira para todo mundo, que você tenha tido um ótimo e abençoado almoço. Like no vídeo se você ficou até o final. Até amanhã, juízo e tchau!